Prefácio. Obrigado por escolher este livro. Espero que as ideias que apresento aqui ajudem você da mesma forma que ajudaram a mim e a milhares de outras pessoas. Na verdade, espero que mudem sua vida para sempre. Você nunca tem tempo para fazer tudo o que precisa. Está sempre assoberbado de trabalho, projetos e responsabilidades pessoais. Isso sem contar as pilhas de livros e revistas que pretende começar a ler assim que estiver com tudo em dia. Mas a verdade é que você nunca ficará com tudo em dia. Nunca conseguirá deixar todas as coisas em ordem a ponto de ter tempo para ler os e-mails, as revistas e os livros, e ainda iniciar as atividades de lazer que sonha incluir na sua rotina. E pode esquecer a ideia de que resolverá seus problemas de gerenciamento do tempo quando se tornar mais produtivo. Não importa quantas técnicas de produtividade pessoal você domine ou quanto tempo livre tenha, sempre haverá mais tarefas a cumprir do que você é capaz de realizar no tempo disponível. Você só conseguirá assumir o controle de seu tempo e de sua vida se mudar a maneira de pensar, trabalhar e lidar com o fluxo infindável de responsabilidades que surge diariamente. Só conseguirá assumir o controle de suas atividades se parar de fazer determinadas tarefas e começar a investir mais tempo naquelas poucas que de fato vão fazer a diferença em sua vida. Estudei gerenciamento do tempo durante mais de 40 anos. Mergulhei nos trabalhos de Peter Drucker, Alec McKenzie, Alan Lacan, Stephen Covey e muitos outros. Li centenas de livros e milhares de artigos sobre eficácia individual. Toda vez que encontrava uma boa ideia, eu a colocava em prática no trabalho e na vida pessoal. Se funcionasse, eu a incorporava em minhas palestras e meus seminários, passando a ensiná-la. Comece pelo mais difícil é o resultado das minhas leituras e práticas mais bem-sucedidas. Certa vez Galileu disse: você não pode ensinar nada a um homem. Pode apenas ajudá-lo a encontrar a resposta dentro dele mesmo. É a mais pura verdade. Dependendo do seu nível de conhecimento e da sua experiência, talvez você tenha a sensação de já conhecer algumas das ideias aqui apresentadas. Um dos objetivos deste livro é tornar você mais consciente a respeito delas. Quando você aprende e aplica esses métodos e técnicas até se tornarem hábitos, consegue dar um direcionamento bastante positivo à sua vida. Aprendendo com pessoas bem-sucedidas. Vou fazer uma confissão sobre mim mesmo e sobre as origens deste livro. Tirando o fato de ser naturalmente curioso, tive poucas vantagens na vida. Fui mau aluno e não concluí os estudos. Durante muitos anos, só consegui empregos que envolviam trabalho braçal. Meu futuro não parecia nada promissor. Ainda jovem, fui contratado para trabalhar num cargueiro da Marinha Mercante e conheci o mundo de navio. Durante 8 anos, trabalhei viajando e, ao longo desse tempo, visitei mais de 80 países dos 5 continentes. Quando voltei à terra firme, não consegui mais arranjar trabalho braçal. Por isso, decidi me arriscar e me tornei vendedor de porta em porta, ganhando apenas a comissão. Eu sofria para fazer cada venda, até que certo dia me perguntei: por que os outros se saem melhor do que eu? Então tomei uma atitude que mudou a minha vida. Comecei a perguntar aos meus colegas de trabalho o que eles faziam para ser mais produtivos e ganhar mais que eu. Eles me responderam. A partir daí, fiz o que me recomendaram e minhas vendas aumentaram. Na verdade, passei a me sair tão bem que acabei sendo promovido a gerente de vendas. Nesse cargo, apliquei a mesma tática. Perguntei aos melhores gerentes o que faziam para obter resultados tão bons e passei a imitá-los. Em pouco tempo, me tornei tão produtivo quanto eles. Essa tática de aplicar o que havia aprendido mudou minha vida. Ainda me surpreendo com sua simplicidade. Basta descobrir o que as pessoas bem-sucedidas fazem e repetir a receita até obter os mesmos resultados que elas. Em outras palavras, aprenda com os especialistas. É possível prever o sucesso. Resumidamente, algumas pessoas se saem melhor que outras porque trabalham de maneira diferente. Fazem as coisas certas do jeito certo
As pessoas felizes, bem-sucedidas e prósperas, em particular, usam o tempo com muito mais eficácia que as outras. Tenho origem humilde, por isso desenvolvi um forte complexo de inferioridade e inadequação. Caí na armadilha mental de achar que as pessoas mais bem-sucedidas que eu eram, na realidade, melhores que eu. Com o tempo, porém, aprendi que isso não necessariamente é verdade. Elas apenas faziam as coisas de maneira diferente. Portanto, eu podia aprender a fazer as coisas do jeito delas. Para mim, isso foi como uma revelação. Fiquei, e ainda fico, surpreso e empolgado. Percebi que poderia mudar de vida e alcançar qualquer objetivo se descobrisse e aplicasse as táticas das pessoas de sucesso até obter os mesmos resultados. Em menos de um ano na área de vendas, eu me tornei o melhor vendedor da equipe. Um ano depois, fui promovido a gerente. Em 3 anos, tornei-me vice-presidente da empresa, responsável por uma equipe de vendas com 95 pessoas distribuídas por 6 países. Eu tinha apenas 25 anos. De lá para cá, tive 22 empregos. Ergui diversas empresas do zero. Consegui me formar em administração em uma conceituada universidade. Aprendi a falar francês, alemão e espanhol. E atuei como palestrante, instrutor ou consultor em mais de 1000 empresas. Atualmente ministro palestras e seminários para mais de 250 mil pessoas por ano, com até 20 mil pessoas em cada evento. Uma verdade simples. Ao longo da carreira, descobri e redescobri diversas vezes uma verdade simples. A chave para o sucesso, a realização, o respeito, o prestígio e a felicidade está na capacidade de se concentrar em sua tarefa mais importante e realizá-la de forma satisfatória do começo ao fim. Essa explicação básica é essencial para este livro. Quero lhe mostrar como ser promovido rapidamente e, ao mesmo tempo, enriquecer sua vida. Para isso, listo e explico os 21 princípios fundamentais para a eficiência pessoal que observei ao longo dos anos. Esses métodos, técnicas e estratégias são práticas comprovadas e surtem um efeito imediato. Para evitar me prolongar demais, não me aprofundarei nas diversas explicações emocionais e psicológicas sobre a procrastinação ou o mau gerenciamento do tempo. As teorias e pesquisas atuais não trazem grandes novidades sobre o tema. Aqui, você aprenderá ações específicas que podem ser empregadas para gerar resultados melhores e imediatos no trabalho, além de fazer de você uma pessoa mais feliz. O objetivo de todas as ideias deste livro é aumentar sua produtividade e seu desempenho e torná-lo mais valioso em sua área de atuação. Mas muitas dessas ideias servem também para a sua vida pessoal. Cada método ou técnica pode ser aplicado isoladamente. Todos são necessários, embora alguns possam se mostrar mais eficazes que outros, de acordo com a situação. As 21 ideias de Comece pelo Mais Difícil representam um conjunto de ferramentas de eficiência pessoal que podem ser usadas a qualquer momento e em qualquer ordem que faça sentido para você. O segredo do sucesso é a ação. Garanto que quanto mais cedo você aprender e aplicar esses princípios, mais rápido subirá na carreira. Não existem limites para o que você pode conquistar quando aprende a priorizar suas tarefas e executá-las do modo mais eficaz. Brian Tracy, Solana Beach, Califórnia, janeiro de 2017. Introdução. Vivemos em uma época maravilhosa. Nunca dispusemos de tantas possibilidades e oportunidades para alcançar nossos objetivos. Estamos mergulhados em opções. Aliás, temos tantas alternativas que a capacidade de fazer escolhas corretas pode ser o fator determinante para o sucesso. Se você é, como a maioria das pessoas, está sobrecarregado de tarefas
e não tem tempo de cumprir todas elas. À medida que se esforça para ficar com tudo em dia, surgem novas responsabilidades. Por causa disso, você nunca consegue fazer tudo o que precisa fazer. Vive revendo prazos e refazendo cronogramas. Está sempre atrasado com determinadas obrigações, provavelmente a maior parte delas. A necessidade de ser seletivo. Hoje em dia, a capacidade de distinguir a tarefa principal e realizá-la com rapidez e competência é provavelmente mais importante para o sucesso que qualquer outra qualidade ou talento que você possa desenvolver. Uma pessoa comum que cria o hábito de estabelecer prioridades claras e finalizar tarefas importantes em pouco tempo é muito mais eficaz que o gênio que fala muito e elabora planos maravilhosos, porém pouco concretiza. O cerne deste livro. Certa vez, Mark Twain disse que se sua primeira ação toda manhã é comer um sapo vivo, você pode passar o dia com a satisfação de saber que não importa o que aconteça no restante do dia, nada será pior. Seu sapo é sua maior e mais importante tarefa. Aquela que você tem mais chances de procrastinar se não resolver trabalhar nela de uma vez. Essa é a tarefa que pode exercer o impacto mais positivo e gerar os melhores frutos. A primeira regra para concluir tarefas é: se tiver que escolher entre duas, faça primeiro a maior. Voltando à referência a Mark Twain, se tiver que escolher entre dois sapos, coma logo o mais feio. Ou seja, se você tem duas tarefas pela frente, comece pela mais importante, trabalhosa e difícil. Discipline-se para começar imediatamente e seguir com ela até finalizá-la. E só depois passe para a seguinte. Pense na tarefa como um teste, um desafio pessoal. Resista à tentação de começar pela mais fácil. Lembre-se a todo momento de que uma das decisões mais importantes que você pode tomar todos os dias é resolver o que fará imediatamente e o que deixará para depois, ou mesmo se concluirá a tarefa menos importante. A segunda regra para concluir tarefas é: se precisar mesmo resolvê-la, tenha em mente que você não tem nada a ganhar se ficar sentado olhando para ela por muito tempo. O segredo para alcançar altos níveis de desempenho e produtividade é ter o hábito de resolver sua tarefa mais importante logo pela manhã. Desenvolva a rotina de comer seu sapo antes de qualquer outra coisa e sem perder tempo pensando no assunto. Haja imediatamente. Com base nos diversos estudos sobre pessoas que recebem os maiores salários e são promovidas rapidamente, concluímos que o comportamento mais comum entre elas é o hábito de se concentrar na ação. As pessoas eficientes e bem-sucedidas começam a cuidar de suas tarefas principais assim que chegam ao trabalho e se disciplinam a agir com regularidade e foco até finalizá-las. Atualmente, um dos maiores problemas observados nas empresas é a falha na execução. Muitas pessoas confundem a atividade em si com sua realização. Falam sem parar, organizam reuniões intermináveis e elaboram planos espetaculares, mas não concluem o trabalho nem alcançam os resultados esperados. Desenvolva hábitos de sucesso. Seu sucesso na vida e no trabalho será determinado pelos tipos de hábito que você desenvolve ao longo do tempo. O hábito de estabelecer prioridades, superar a procrastinação e se concentrar em sua tarefa mais importante é um talento físico e mental. Portanto, pode ser aprendido com a prática e a repetição até ficar gravado em seu subconsciente e ser incorporado a seu comportamento. Quando uma ação se transforma em hábito, torna-se automática e fácil de realizar. Começar e finalizar tarefas importantes proporciona uma recompensa imediata e permanente.
Quando adquire esse hábito, você se sente tão preparado em termos mentais e emocionais que, ao cumprir a tarefa, tem uma sensação boa. Você se enxerga como um vencedor e experimenta uma onda de energia, entusiasmo e autoestima. E quanto mais importante a tarefa, mais feliz, confiante e poderoso você se sente em relação a si mesmo e a seu mundo. A finalização de uma tarefa importante proporciona a liberação de endorfinas no cérebro. A onda de endorfina também faz você se sentir mais positivo, atraente, criativo e confiante. Desenvolva um vício positivo. Esse é um dos maiores segredos para alcançar o sucesso. Nas condições que acabei de descrever, você pode ficar viciado nas endorfinas da finalização e nas sensações de lucidez, confiança e competência que elas proporcionam. Quando adquire esse vício, inconscientemente você começa a se organizar de forma a começar e concluir tarefas e projetos cada vez mais importantes. Num sentido muito positivo, você de fato ficará viciado em alcançar suas metas e oferecer sua contribuição. Assim, um dos segredos para viver uma vida fantástica, ter uma carreira bem-sucedida e se sentir bem consigo mesmo é criar o hábito de começar e terminar trabalhos relevantes. Ao fazer isso, esse comportamento se fortalece e você passa a ter mais facilidade para finalizar as tarefas importantes do que para simplesmente deixá-las por fazer. Sem atalhos. A prática é a chave para alcançar o domínio de qualquer habilidade. Por sorte, sua mente é como um músculo. Quanto mais você a utiliza, mais forte e capaz ela se torna. Por meio da prática, você pode aprender qualquer comportamento e desenvolver quaisquer hábitos desejáveis ou necessários. Os 3Ds da formação de hábitos. Para criar os hábitos do foco e da concentração, você precisa internalizar 3 qualidades fundamentais: decisão, disciplina e determinação. Primeiro, tome a decisão de se habituar a finalizar suas tarefas. Segundo, tenha disciplina para praticar repetidamente os princípios que está prestes a aprender até se tornarem automáticos. Terceiro, sustente tudo o que você faz com determinação, até que o hábito esteja incorporado à sua personalidade e se torne parte permanente dela. Crie uma imagem daquilo que você deseja ser. Uma forma de acelerar seu progresso e se tornar a pessoa produtiva e eficaz que você deseja ser é pensar sempre nas recompensas e nos benefícios de ser alguém focado, dinâmico e ativo. Passe a se enxergar como o tipo de profissional que cumpre tarefas importantes rápido e com competência. A imagem mental que você cria de si exerce um efeito poderoso sobre seu comportamento. Enxergue em si mesmo a pessoa que pretende ser. Sua autoimagem, a maneira como você se vê, determina em grande parte seu desempenho. Todas as melhorias em sua vida exterior começam com melhorias no interior, na imagem que você cria de si. Você tem uma capacidade praticamente infinita de aprender e desenvolver hábitos e habilidades. Quando usa a repetição e a prática para superar a procrastinação e cumprir rapidamente as tarefas mais importantes, está pisando fundo no acelerador e alcançando seu potencial máximo. Capítulo 1. Defina seu propósito. Para vencer, é preciso ter algumas qualidades: clareza de propósito, conhecimento do que se quer e um desejo insaciável de alcançar seu objetivo. Napoleon Hill. Antes de definir qual é sua tarefa mais importante e começar a executá-la, você precisa decidir o que deseja conquistar em cada área de sua vida.
Talvez a clareza de propósito seja o conceito fundamental para aumentar a produtividade pessoal. A principal razão de algumas pessoas concluírem seus projetos com maior rapidez é o fato de saberem perfeitamente quais são suas metas e não se desviarem delas. Quanto mais claro você enxergar o que deseja e as etapas necessárias para alcançar seu objetivo, mais fácil será superar a procrastinação e finalizar até as tarefas mais complexas. Os principais motivos para a procrastinação e a desmotivação são a imprecisão nos dados, a confusão e a falta de objetividade sobre o que você está tentando fazer, em que ordem e por que motivo. Para evitar essa situação tão comum, torne suas metas e suas tarefas o mais claras possível. Uma ótima regra para o sucesso: passe tudo para o papel. Apenas cerca de 3% dos adultos passam seus objetivos para o papel. Esses costumam realizar de 5 a 10 vezes mais tarefas que pessoas com grau de instrução e capacidade iguais, ou mesmo indivíduos mais instruídos e capacitados, mas que não escrevem o que exatamente desejam alcançar. Existe uma fórmula valiosa para estabelecer e alcançar objetivos. Consiste de 7 passos simples. Cada passo pode dobrar ou triplicar sua produtividade. Com esse método, muitos de meus alunos aumentaram sua renda em poucos anos ou até meses. Primeiro passo: determine exatamente o que você quer. Decida por si mesmo ou sente-se com seu chefe e discuta com ele seus objetivos até ter certeza do que se espera de você e do que é prioridade. É incrível como muitas pessoas trabalham com dedicação em tarefas sem importância, dia após dia, porque não tiveram essa discussão fundamental com seus gestores. Uma das piores formas de usar o tempo é fazer muito bem algo que não precisa ser feito. Segundo Stephen Covey, se a escada para o sucesso não está apoiada na parede certa, os degraus que subimos nos levam cada vez mais rápido para o destino errado. Segundo passo: escreva o que você deseja alcançar. Pense por escrito. Ao passar seus objetivos para o papel, você os cristaliza, os torna tangíveis, cria algo que pode ser visto e tocado. Uma meta não escrita não passa de um desejo ou uma fantasia. Não há energia por trás dela. Objetivos não escritos causam confusão, imprecisão, desorientação e erros. Terceiro passo: estabeleça um prazo para seu objetivo. Se necessário, divida-o em etapas menores. Uma meta sem data limite não tem urgência, início nem fim. Sem um prazo definido e sem atribuição de responsabilidades específicas, você procrastinará naturalmente e realizará pouco. Quarto passo: prepare uma lista de tudo o que você acha que precisará fazer para alcançar seu objetivo. Sempre que pensar em alguma nova atividade que contribuirá para a conclusão de sua meta, acrescente-a à lista. Faça isso até ter certeza de que não está faltando nada. Essa lista lhe proporcionará uma imagem visual da tarefa ou do objetivo maior. Lhe dará um caminho a percorrer e, tendo em vista que você mesmo o definiu e o planejou, aumentará sua chance de alcançar o objetivo. Quinto passo: transforme a lista num plano organizado. Liste as atividades por ordem de prioridade. Separe alguns minutos para decidir o que você precisa fazer primeiro e o que pode ficar para depois. Melhor, desenhe seu plano na forma de uma série de quadros e círculos no papel, com setas mostrando a relação entre todas as atividades. Você se surpreenderá ao descobrir como é mais fácil alcançar o objetivo quando ele é desmembrado em tarefas individuais. Sexto passo: coloque seu plano em ação imediatamente. Ponha a mão na massa. Comece a fazer algo.
Um plano mediano executado com determinação é bem melhor que um plano brilhante nunca posto em prática. Para ter sucesso, executar é fundamental. 7º passo. Todos os dias, faça algo que o aproxime de seu objetivo principal. Inclua a atividade em sua programação diária. Pode ser ler um número específico de páginas sobre um tema importante, ligar para clientes em potencial ou clientes de fato, ir à academia ou aprender determinado número de palavras de uma língua estrangeira. Seja qual for a tarefa, não deixe de realizá-la um dia sequer. Siga em frente, sempre. Quando começar, não pare. Essa postura por si só pode aumentar sua produtividade pessoal e reduzir muito o tempo necessário para alcançar seu objetivo. O poder dos objetivos escritos. Ao passar seus objetivos para o papel, você motiva a si mesmo e se induz à ação, estimula sua criatividade, libera sua energia e combate a procrastinação. Quanto maiores e mais claros forem, mais estimulado você se sentirá para realizá-los. Quanto mais você pensar neles, maior será seu impulso interno e sua vontade de cumpri-los. Pense em seus objetivos, revise-os diariamente e logo pela manhã, dê prosseguimento à principal tarefa que você pode realizar para se aproximar da linha de chegada. Para aumentar a produtividade. 1. Pegue uma folha de papel e elabore uma lista com 10 objetivos que você deseja alcançar em um ano. Escreva-os como se esse tempo já tivesse se passado e eles fossem uma realidade. Use a primeira pessoa do singular e um tom positivo, para fazer com que os itens sejam imediatamente aceitos por seu inconsciente. Por exemplo, você pode escrever: estou ganhando X por ano, estou pesando X quilos, ou moro num lindo apartamento no bairro X. 2. Revise a lista e selecione a meta que, se alcançada, causará o maior impacto positivo em sua vida. Escreva-a numa folha à parte. Estabeleça um prazo final. Trace um plano e, a cada dia, faça alguma coisa que o aproxime dessa meta. Esse exercício por si só pode mudar sua vida. Capítulo 2. Planeje cada dia. Planejar é trazer o futuro para o presente, de modo a fazer algo a respeito agora. Alan Lakein. Uma das melhores técnicas para concluir as tarefas mais difíceis é dividi-las em atividades específicas e começar pela primeira. Sua capacidade de pensar, planejar e tomar decisões é seu instrumento mais valioso para afastar a procrastinação e aumentar a produtividade. Estabelecer metas, elaborar planos e dar andamento a eles determina o curso de sua vida. O simples ato de pensar e planejar desbloqueia sua força mental, aciona sua criatividade e aumenta suas energias mentais e físicas. Como escreveu Alec Mackenzie, agir sem refletir é uma das nossas maiores fontes de problemas. Sua capacidade de planejar bem a ação é a medida de sua competência. Quanto melhor seu plano, mais fácil será superar a procrastinação, pôr a mão na massa, resolver o problema mais difícil e seguir em frente. Aumente o retorno da energia que você investe. Um dos seus principais objetivos profissionais deve ser obter o maior retorno possível de seu investimento em energia mental, emocional e física. A boa notícia é que cada minuto gasto com planejamento economiza pelo menos 10 minutos de execução. Com a prática, aprendemos a levar apenas de 10 a 12 minutos para planejar o dia, um pequeno investimento de tempo que poupa até 2 horas que seriam perdidas em esforços inúteis.
Considerando o impacto positivo que o planejamento pode exercer na produtividade e no desempenho, surpreende-me saber que poucas pessoas organizam o dia a dia com antecedência, sobretudo sabendo que se trata de uma atividade muito simples. Basta você parar o que está fazendo por alguns minutos, pensar no que precisa realizar naquele dia, organizar as tarefas mentalmente e então passar sua programação para o papel ou para algum meio digital, se for o caso. Não importa se você usa agendas físicas ou planners, aplicativos ou calendários online. O princípio é o mesmo para todos. 2 horas a mais. Não desvie o foco da lista. Quando surgir um item novo, acrescente-o a ela antes de executá-lo. Com essa técnica, é possível aumentar sua produtividade em pelo menos 25%, cerca de 2 horas por dia. O ideal é preparar a lista na noite anterior ao dia de trabalho. Anote as tarefas que não conseguiu realizar no dia que passou e acrescente o que precisará fazer no dia seguinte. Se você adotar essa postura, seu subconsciente trabalhará na lista a noite toda enquanto você dorme. Como resultado, muitas vezes você acordará com ótimas ideias que poderão tornar seu trabalho mais veloz e eficaz. Quanto mais tempo você levar elaborando a lista, mais eficiente ela será. Diferentes listas para diferentes metas. Cada meta requer uma lista. Primeiro, crie uma lista principal, com todas as tarefas em que conseguir pensar ou que deseja realizar em algum momento. Essa é a hora de incluir qualquer ideia, objetivo, tarefa ou responsabilidade que surgir na sua cabeça. Você pode ordenar os itens depois. Segundo, ao fim do mês, prepare uma lista mensal, acrescentando o que sobrou do mês anterior para planejar o máximo possível. Ou seja, transfira os itens não concluídos. Terceiro, prepare uma lista semanal, com o planejamento da semana inteira. Ela ainda terá espaço para mudanças e você poderá detalhá-la ao longo dos dias. A disciplina para realizar um planejamento sistemático pode se mostrar bastante útil. Já ouvi muita gente dizer que o hábito de reservar algumas horas do fim de semana para planejar a semana seguinte não só aumentou sua produtividade, como mudou sua vida. Essa técnica funcionou para eles e funcionará para você. Por fim, transfira itens de suas listas mensal e semanal para a lista diária com as atividades específicas planejadas para o dia seguinte. Risque os itens assim que concluí-los. Isso lhe proporcionará uma visão geral das realizações e uma sensação de sucesso e avanço. Ver a lista diminuir nos dá motivação e energia e aumenta a autoestima e o amor próprio. Quando o progresso é visível, ficamos mais motivados a superar a procrastinação. Planejando um projeto. Quando você tem qualquer tipo de projeto em mãos, seu primeiro passo deve ser preparar uma lista de etapas que precisará completar para realizar o trabalho do começo ao fim. Organize-as por ordem de prioridade. Abra o projeto completo na sua frente, no papel, em um aplicativo ou programa de computador específico, de modo a ver todas as etapas e tarefas. Então, comece a realizar cada tarefa em sequência. Você se surpreenderá com a quantidade de coisas que consegue fazer usando esse método. Ao concluir as tarefas da lista, você se sentirá mais eficiente e poderoso no controle de sua vida. Você ficará naturalmente motivado a fazer mais. Além disso, passará a raciocinar melhor e de maneira mais criativa, e terá ideias que o capacitarão a realizar seu trabalho com maior rapidez. Uma das regras mais importantes da eficiência pessoal é o princípio 10-90, segundo o qual os primeiros 10% do tempo gastos com o planejamento e a organização do trabalho
antes de pôr a mão na massa, resulta numa economia de 90% do tempo para realizá-lo. Basta testar esse princípio uma vez para comprovar sua eficácia. Quando você planeja cada dia, percebe que ele se torna muito mais produtivo, pois o trabalho passa a ser feito com maior agilidade e desembaraço. Para aumentar a produtividade. 1. Comece hoje mesmo a planejar o dia, a semana e o mês. Use uma folha de papel ou um meio digital. Elabore uma lista com tudo o que você precisa fazer. Acrescente os itens que forem surgindo no caminho. Crie também uma lista com todos os seus principais projetos, os trabalhos mais complexos e importantes para seu futuro. 2. Organize seus principais objetivos, projetos e tarefas por ordem de prioridade, partindo do essencial e acabando no que for menos importante. Ponha suas ideias no papel ou em dispositivos digitais e trabalhe sempre com base em uma lista. Você se surpreenderá com um aumento de produtividade e com a facilidade que terá para resolver os problemas mais difíceis. Capítulo 3. Aplique o princípio 80-20. Sempre temos tempo suficiente se o usamos corretamente. Johann Wolfgang von Goethe. Também conhecido como princípio de Pareto, em homenagem ao economista italiano Vilfredo Pareto, que o criou em 1895, o princípio 80-20 é o mais útil dos conceitos de gerenciamento do tempo e da vida. Pareto percebeu que a sociedade parecia se dividir naturalmente entre os indivíduos que denominou os poucos essenciais, os 20% mais ricos e influentes, e os muitos triviais, os 80% restantes. Tempos depois, Pareto concluiu que praticamente todas as atividades econômicas também se sujeitavam a essa regra. O princípio diz, por exemplo, que 20% de suas atividades representam 80% de seus resultados. 20% de seus clientes equivalem a 80% de suas vendas. 20% de seus produtos ou serviços garantem 80% de seus lucros. Em suma, 20% de suas tarefas representam 80% do valor de tudo que você faz. Aplicando esse princípio às tarefas do dia a dia, em uma lista de 10 itens, mesmo que todas as atividades demorem o mesmo tempo para serem realizadas, 2 delas valerão muito mais do que as outras 8 juntas. E pode acontecer até de um só item da lista valer mais do que os outros 9 reunidos. Quando isso acontece, a tarefa de maior valor é invariavelmente aquela que você precisa resolver primeiro. Infelizmente, a maioria das pessoas procrastina na hora de encarar os itens mais valiosos e importantes da lista, os que se enquadram nos poucos essenciais. Em vez disso, ocupam-se com os objetivos menos importantes, os muitos triviais, que em quase nada contribuem para seus resultados. Foco na atividade, não na realização. Às vezes vemos pessoas que parecem ocupadas o dia inteiro, mas que pouco realizam. Isso quase sempre acontece porque estão trabalhando nas tarefas menos importantes e procrastinam as que, se finalizadas com rapidez e competência, poderiam fazer a diferença para a empresa e até para a própria carreira. As atividades mais valiosas que você pode realizar são quase sempre as mais difíceis e complexas, mas quando concluídas com eficiência, o resultado e as recompensas podem ser enormes. Portanto, recuse-se terminantemente a trabalhar nas tarefas que fazem parte dos 80% menos importantes, enquanto os 20% essenciais continuarem em aberto. Antes de começar a trabalhar, pergunte-se: esta tarefa está dentro dos 20% mais importantes
ou nos outros 80%? Regra: resista à tentação de resolver as pequenas coisas primeiro. Lembre-se, tudo o que você faz repetidas vezes se torna um hábito. Se você começar o dia realizando tarefas banais, desenvolverá o hábito de cumprir sempre as menos importantes primeiro. Não é esse o tipo de hábito que você quer desenvolver. Tarefas de baixo valor são como coelhos, reproduzem-se sem parar. Você nunca ficará em dia com elas. A parte mais difícil de qualquer tarefa importante é começá-la. Quando você dá o pontapé inicial, sente-se naturalmente motivado a continuar. Parte de sua mente adora se ocupar de atividades que podem fazer a diferença. Procure sempre alimentar essa parte do cérebro. Motive-se. Só de pensar em começar e terminar uma tarefa importante, você já se sente motivado a deixar de lado a procrastinação. Na verdade, o tempo despendido num trabalho essencial é quase sempre o mesmo gasto numa tarefa banal. A diferença é que você obtém uma grande sensação de orgulho e satisfação por realizar algo valioso e significativo. Quando conclui uma tarefa menos relevante, usando o mesmo tempo e gastando a mesma energia, você obtém pouca ou nenhuma satisfação. Gerenciar o tempo é gerenciar a vida, dominar a sequência de acontecimentos de seu dia a dia, ter controle sobre o que fazer depois. Você é livre para escolher a tarefa que fará a seguir, mas sua capacidade de optar pelo importante ou pelo trivial determinará seu sucesso na vida pessoal e no trabalho. Pessoas produtivas e eficazes se disciplinam para encarar primeiro a tarefa mais importante. Elas se forçam a resolver o maior problema logo de cara, seja ele qual for. Como resultado, completam mais tarefas do que as outras pessoas e são mais felizes. Esse deve ser o seu modo de trabalhar. Para aumentar a produtividade. 1. Elabore uma lista com todos os seus principais objetivos, atividades, projetos e responsabilidades atuais. Quais deles estão entre os 10% ou 20% de tarefas que representam 80% ou 90% de seus resultados? 2. Comprometa-se agora mesmo a investir mais tempo nas poucas tarefas que podem fazer a diferença em sua vida e em sua carreira, e a perder menos tempo nas atividades banais. Capítulo 4. Reflita sobre as consequências. Todo grande homem se tornou notável e todo homem de sucesso triunfou por concentrar seus pontos fortes em um canal específico. Horizon Swett Marden. A marca de um grande pensador é sua capacidade de prever com exatidão as consequências de uma ação, pois as consequências potenciais de qualquer atividade determinam a verdadeira importância dela para você e para sua empresa. Pré-avaliar o significado de uma tarefa é descobrir qual será seu próximo grande desafio. Depois de mais de 50 anos de pesquisas, o Dr. Edward Banfield, cientista político de Harvard, concluiu que o cálculo da capacidade de perspectiva de longo prazo é a previsão mais precisa de ascensão social e mobilidade econômica nos Estados Unidos. Ou seja, mais importante que a origem familiar, a educação, a etnia, o nível de inteligência, as conexões ou qualquer outro fator, o que determina o sucesso na vida e no trabalho é a capacidade de pensar nos projetos sempre em termos de longo prazo. A forma de lidar com o tempo é outro fator preponderante no seu comportamento e nas suas escolhas.
Quem se dedica a pensar na vida pessoal e na carreira em termos de acontecimentos no longo prazo, parece tomar decisões mais acertadas sobre o emprego do tempo e a priorização de atividades do que quem não pensa muito no futuro. Regra: pensar nos projetos em termos de longo prazo melhora a tomada de decisão no curto prazo. Pessoas bem-sucedidas são claramente voltadas para o futuro. Pensam 5, 10, 20 anos à frente. Analisam suas opções e seus comportamentos atuais para se certificar de que estão agindo de acordo com o futuro que desejam. Tome decisões mais acertadas sobre o uso do tempo. No trabalho, ter uma ideia clara do que é importante no longo prazo facilita a tomada de decisões sobre o que é relevante no curto prazo. Por definição, algo importante oferece consequências potenciais de longo prazo, ao passo que algo sem importância tem pouca ou nenhuma consequência potencial de longo prazo. Antes de começar a se dedicar a uma tarefa, pergunte-se: quais são as consequências potenciais de realizar ou não esta tarefa? Regra: a intenção futura influencia e muitas vezes determina as ações do presente. Quanto mais claras são suas intenções, mais elas influenciam suas ações e maior sua capacidade de avaliar se uma atividade está de acordo com o caminho que você deseja seguir. Pense no longo prazo. Pessoas bem-sucedidas estão dispostas a atrasar a gratificação e a se sacrificar no curto prazo para desfrutar recompensas maiores no longo prazo. Já as mal-sucedidas pensam na satisfação imediata e não dão importância ao longo prazo. Segundo Dennis Waitley, palestrante motivacional, os perdedores tentam fugir de seus medos e do trabalho duro, recorrendo a atividades que aliviem a tensão. Já os vencedores ficam mais motivados recorrendo a atividades que os aproximem de seus objetivos. O esforço de chegar ao trabalho mais cedo, ler textos sobre sua área de atuação, participar de cursos para aprimorar suas técnicas e se concentrar nas tarefas mais importantes acaba exercendo um enorme impacto positivo em seu futuro. Por outro lado, chegar atrasado, ficar lendo bobagens, bebendo café e batendo papo o tempo todo com os colegas de trabalho pode parecer divertido e prazeroso no curto prazo, mas levará a um desempenho aquém do esperado, que por sua vez afastará a chance de promoções e causará frustrações. Se uma tarefa pode ter consequências altamente positivas, torne-a sua prioridade e comece-a o quanto antes. Do mesmo modo, se uma tarefa pode ter graves consequências negativas caso não seja concluída com rapidez e qualidade, ela também se torna prioridade. Qualquer que seja a tarefa essencial que você precise cumprir, encare-a antes de todas as outras. Motivação exige motivo. Quanto maior o possível impacto positivo de uma ação ou mudança de comportamento, mais motivado você se sente para superar a procrastinação e arregaçar as mangas. Mantenha o foco e cumpra as tarefas que podem fazer a diferença para a sua empresa e seu futuro. O dia tem apenas 24 horas, não importa o que você faça. O importante é como usar o seu tempo e em que situação você se encontrará ao fim das semanas e dos meses. Isso vai depender, acima de tudo, da atenção que você presta às prováveis consequências de suas ações no curto prazo. Pensar nos potenciais efeitos de suas escolhas, decisões e posturas é uma das melhores maneiras de determinar suas verdadeiras prioridades. Obedeça à lei da eficiência forçada. A lei da eficiência forçada diz que nunca há tempo para fazer tudo, mas sempre há tempo para fazer o mais importante.
Em outras palavras, você não conseguirá cumprir todas as tarefas, mas pode se livrar da maior delas, e isso será suficiente, pelo menos por enquanto. Quando o prazo está curto e você sabe que as consequências de não finalizar uma tarefa ou um projeto importante podem ser graves, parece que sempre há tempo para concluí-la, mesmo que às vezes seja só no último segundo. Você dá seu jeito de chegar cedo, fica até tarde e se concentra no trabalho, em vez de enfrentar o aborrecimento de não terminá-lo no prazo previsto. Regra: nunca haverá tempo suficiente para você fazer tudo o que precisa. Hoje em dia, as pessoas trabalham a um ritmo entre 10% e 30% acima de sua capacidade, sobretudo um gerente em tempos de corte de pessoal. E os trabalhos e as responsabilidades simplesmente continuam se multiplicando. Todos temos pilhas de materiais para ler. Somando-se a vida profissional à pessoal, muitas pessoas precisariam despender centenas de horas para dar cabo de suas leituras e seus projetos acumulados. Isso significa que você nunca vai zerar essa conta. Tudo o que você pode desejar é estar em dia com suas maiores responsabilidades. As outras simplesmente terão que esperar. Os prazos são uma desculpa. Muitas pessoas dizem que trabalham melhor sob a pressão dos prazos. No entanto, infelizmente, anos de pesquisas indicam que isso quase nunca é verdade. Sob a pressão de um prazo, muitas vezes criada pela procrastinação, as pessoas ficam mais estressadas, cometem mais erros e precisam refazer mais tarefas. Com frequência, esses erros geram problemas de execução e estouros de orçamento, que provocam perdas financeiras significativas. Às vezes, um trabalho demora mais porque as pessoas correm para entregá-lo no último minuto e depois precisam refazê-lo. O ideal é planejar sua agenda e reservar um período ao final do projeto para compensar atrasos e problemas inesperados. Não importa quanto você acha que vai demorar para terminar uma tarefa. Só por garantia, calcule que levará pelo menos 20% a mais de tempo, ou estimule-se a terminá-la bem antes do prazo. Somos muito mais eficientes quando trabalhamos exclusivamente na tarefa mais importante. Você se surpreenderá com a sensação de relaxamento e com a qualidade do trabalho realizado. 3 perguntas para a produtividade máxima. Existem 3 perguntas que você pode se fazer regularmente para manter o foco na realização da tarefa mais importante dentro do prazo. A primeira é: quais das minhas atividades trarão os melhores resultados? Em outras palavras, quais os piores problemas que você precisa resolver para oferecer a máxima contribuição para a sua empresa, sua família ou sua vida de maneira geral? Antes de tudo, reflita sobre as possibilidades. Depois, pergunte a seus chefes, colegas de trabalho, subordinados, amigos e familiares. Tal qual o ajuste do foco de uma câmera, você precisa enxergar suas atividades mais valiosas com toda a nitidez antes de começar a trabalhar. A segunda pergunta que você pode fazer é: o que só eu posso realizar com qualidade para fazer uma grande diferença? Quem pensou nessa pergunta foi o falecido Peter Drucker, o guru da administração. Trata-se de uma das perguntas essenciais para alcançar a máxima eficiência pessoal. A resposta será uma atividade que só você pode executar e que, se não a fizer, ninguém será capaz de fazer. Por outro lado, se você realizá-la com qualidade, estará fazendo a diferença para a sua vida e sua carreira. Sempre que se fizer essa pergunta, procure obter uma resposta precisa. Sua função é saber a resposta exata e trabalhar nessa tarefa antes de qualquer outra. A terceira pergunta é: neste momento, de que forma posso usar meu tempo de maneira mais útil?
Ou, em outras palavras, qual é a tarefa mais importante que preciso encarar agora? Essa é a questão fundamental do gerenciamento do tempo. Respondê-la corretamente é o segredo para superar a procrastinação e se tornar uma pessoa altamente produtiva. Sempre há uma tarefa mais importante a ser realizada. Faça essa pergunta a si mesmo repetidas vezes e concentre-se na resposta. E lembre-se do que disse Goethe: as coisas mais fundamentais nunca devem ficar à mercê das que não fazem diferença. Quanto mais precisas forem suas respostas a essas 3 perguntas, mais fácil será estabelecer prioridades claras, superar a procrastinação e iniciar a atividade que representa o uso mais inteligente de seu tempo. Para aumentar a produtividade. 1. Revise sua lista de tarefas, atividades e projetos com regularidade, sempre com a seguinte pergunta em mente: o que terá mais consequências positivas em meu trabalho ou minha vida pessoal? 2. Determine a tarefa mais importante e discipline-se a buscar de maneira contínua o uso mais produtivo de seu tempo. Atualmente, que tarefa é essa? Seja qual for a resposta, defina-a como um objetivo, planeje-se para realizá-la e ponha a mão na massa imediatamente. Lembre-se das palavras de Goethe: basta se engajar e sua mente dará a partida. Comece e o trabalho será concluído. Capítulo 5. Pratique a procrastinação criativa. Separe um tempo do dia para realizar as tarefas importantes. Planeje seu volume de trabalho diário com antecedência. Selecione as atividades menores que precisam ser feitas imediatamente assim que chegar ao escritório. Depois, vá direto para as grandes tarefas e só pare quando terminá-las. Boardroom Reports. A procrastinação criativa é uma das técnicas mais eficientes de aprimoramento do desempenho pessoal. Ela pode mudar sua vida por completo. O fato é que, como não pode concluir todas as tarefas, alguma coisa você precisa procrastinar. Evite as tarefas menores, menos importantes. Primeiro, encare as maiores. Todo mundo procrastina. Um bom funcionário se diferencia dos demais, em grande parte, pela capacidade de escolher bem aquilo que irá procrastinar. Portanto, procrastine, delegue ou simplesmente elimine da sua lista de afazeres as tarefas que pouco contribuem para a sua vida. Prioridades versus posterioridades. Estabelecer as prioridades adequadas é definir o que ficará para depois. A lógica é simples. Prioridade é a tarefa a qual você dá atenção e realiza primeiro, ao passo que posterioridade é algo a que você se dedica menos e que deixa para depois. Regra: livre-se das atividades sem importância para controlar seu tempo e sua vida. A palavra não é uma das mais poderosas no âmbito do gerenciamento do tempo. Diga-a com clareza, para não haver mal-entendidos, e sempre que necessário. Incorpore-a ao seu vocabulário. Certa vez perguntaram a Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, qual era o segredo de seu sucesso. Ele respondeu: é simples, eu digo não a tudo que não seja absolutamente essencial no momento. Recuse-se a fazer qualquer atividade que não represente o uso mais produtivo de seu tempo e sua vida. Seja delicado, mas firme, para não acabar concordando em fazer algo contra a sua vontade. Lembre-se de que você não tem tempo de sobra e que sua agenda está cheia. Para fazer algo novo, você precisa terminar ou parar de fazer algo velho. Para uma atividade entrar em sua agenda, é preciso que outra saia. A procrastinação criativa é, portanto, o ato de decidir com cuidado, mas de maneira definitiva, o que você não fará agora
se é que algum dia fará. Procrastine de propósito. A maior parte das pessoas procrastina de maneira inconsciente, sem refletir sobre o que deixa de fazer. Como resultado, elas não concluem as tarefas importantes, aquelas que trazem consequências significativas e de longo prazo. É fundamental evitar essa tendência tão comum. Se você deseja ter mais tempo para as tarefas importantes, adie as mais banais. Para isso, sempre revise suas obrigações e responsabilidades. Assim, você identificará as atividades que exigem mais tempo e as que você pode abandonar sem maiores consequências. Como exemplo, cito o caso de um amigo que era um ávido jogador de golfe quando solteiro. Ele jogava 3 ou 4 vezes por semana, até 4 horas por dia. Ao longo dos anos, abriu uma empresa, casou-se e teve 2 filhos, mas continuou jogando com a mesma frequência, até perceber que o tempo gasto no golfe estava aumentando seu estresse em casa e no trabalho. Somente reduzindo de forma significativa o tempo gasto na atividade esportiva, ele poderia recuperar o controle de sua vida. E foi o que fez. Passou a ir apenas uma vez por semana ao clube de golfe e transformou sua vida para melhor, sobretudo em casa. Defina o que não é prioridade. Revise de maneira contínua suas tarefas em casa e no trabalho e descubra quais você pode abandonar. Diminua o tempo de TV e internet e comece a passar mais tempo com a família, lendo, exercitando-se ou realizando qualquer atividade que lhe proporcione qualidade de vida. Analise seus compromissos profissionais e identifique quais tarefas você pode delegar ou simplesmente eliminar, a fim de liberar mais tempo para o trabalho de fato importante. Comece agora mesmo a praticar a procrastinação criativa. Estabeleça o que vai ficar para depois. Essa decisão pode lhe devolver o controle sobre seu tempo e sua vida. Para aumentar a produtividade. 1. Imagine-se recomeçando do zero em todos os aspectos de sua vida e pergunte-se: se já não fizesse essa atividade há tanto tempo e se na época em que comecei tivesse os conhecimentos que tenho hoje, eu a adotaria em minha vida novamente? Se a resposta for não, você está diante de um candidato perfeito para a eliminação ou a procrastinação criativa. 2. Avalie todas as suas atividades pessoais e profissionais com base em sua situação atual. Abandone pelo menos uma imediatamente, ou pelo menos a adie até alcançar seus objetivos mais importantes. Capítulo 6. Use o método ABCDE. A primeira lei do sucesso é a concentração. Direcione todas as energias para um ponto e vá direto a ele, sem olhar para os lados. William Matthews. Quanto mais você planejar e estabelecer prioridades, mais rápido concluirá as tarefas e melhor qualidade imprimirá a elas. E quanto mais importante a tarefa, maior a chance de você se motivar a superar a procrastinação e começar a executá-la. O método ABCDE é uma técnica poderosa que lhe permite estabelecer prioridades no dia a dia. É tão simples e eficaz que, por si só, pode tornar você uma das pessoas mais eficientes em sua área de atuação. Ponha seus pensamentos no papel. O poder dessa técnica reside em sua simplicidade. Ela funciona da seguinte forma: você cria uma lista de tudo o que precisa fazer ao longo do dia. Em seguida, antes de começar a primeira tarefa, escreve a letra A, B, C, D ou E ao lado de cada item. Um item A é definido como algo fundamental que você precisa fazer e acarretará consequências sérias, sejam positivas ou negativas,